Seja muito bem-vindo a mais um vídeo. O vídeo que a gente vai gravar aqui hoje vai ser voltado ao ego. O ego, o seu inimigo. Vou colocar o autor, o nome do livro no título do vídeo de hoje. Caso você tenha interesse em se aprofundar no tema, será fácil de encontrar. Então aqui, eu fiz uma leitura ontem, foi uma leitura de 1 hora, praticamente. E eu, com marca-texto, separei aqui algumas frases que vão nortear o, o vídeo de hoje, tá? Então, total autoria ao Ryan, né? Não sei se a pronúncia do nome dele está correta, mas autoria total ao autor do livro. E o que as palavras escritas aqui me fizeram refletir muito sobre o meu dia a dia. Principalmente sobre minha imagem, principalmente sobre o jeito que as pessoas, que enxergo as pessoas e o jeito que eu ouço as pessoas ao meu redor, né? Uma distinção que me fez refletir muito, que o seu ego, ele é capaz de fazer você crescer na vida, de chegar no topo, se destacar, ao mesmo tempo que ele é capaz de criar uma fantasia na sua cabeça totalmente prejudicial, a ponto de você não enxergar a realidade do jeito que ela é. E uma vez que a gente não enxerga a realidade do formato que é, infelizmente, isso pode ser a nossa ruína, tá? Então foram frases que me fizeram, de certa maneira, me aprofundar e me aproximar sobre humildade, sobre chegar mais perto a isso, né? Existe sim verdades que são absolutas, né? Acho que é importante não pegar o tema aqui a ponto de achar que a verdade ela é relativa e que cada um tem seu ponto de vista. Existe sim a verdade absoluta que está à frente de todos, né? Então o que a gente pode pegar é a ética, caráter, o que é certo ou errado fazer, né? Existem coisas que não há negociação ou discussão. É importante que o que será dito a partir de agora do livro não tentar relativar a verdade. Ela não é relativa, né? A verdade absoluta. Existe uma verdade. Então, a primeira frase que traz aqui ao livro é etapas do ego. Existem 3 etapas, que é a sua aspiração, o seu sucesso, o seu fracasso. Está muito relacionado ao ego ele conseguir tirar você de uma posição muitas vezes inferior da vida, consegue te enaltecer, consegue te elevar, né? E você consegue uma aspiração, você consegue, de certa maneira, chegar ao seu sucesso. No entanto, se o ego não controlado, você pode sim ter a sua consequência após o sucesso, que é o fracasso. O autor desse livro, ele teve uma vida, chegou ao sucesso cedo. Ele teve experiências com algumas armadilhas que ele considera o sucesso ele traz armadilhas consigo, né? E o autor ele teve muita influência, ele teve uma plataforma, ele teve atenção da imprensa, recurso, dinheiro, notoriedade. Então isso foram algumas armadilhas que fez com que o ego inflasse ele. Então, na prática, no nosso dia a dia, trazendo isso para a realidade, quando a gente consegue, de certa maneira, ter uma notoriedade no ambiente, se destacar dos demais, não precisa ser uma pessoa com milhares de seguidores no Instagram. Não precisa ter um sucesso a esse ponto. Você precisa apenas de uma pequena notoriedade da sua bolha de amigos, influência, né? Às vezes é uma pessoa que tirou uma nota muito alta no vestibular e você participa num grupo de estudante de vestibular, ou você atua em uma empresa como estagiário e como estagiário você fez
algo inacreditável que ninguém nunca antes conseguiu. Isso traz uma notoriedade para você. Isso te enche de certa maneira, orgulho. Você se engrandece como pessoa. Isso são algumas armadilhas que o ego ele pode te pegar com uma surrateira, né? Foi justamente o que o autor conseguiu. Ele conseguiu sucesso na área de atuação dele. Algo muito interessante ainda sobre o ego é que, ao longo da trajetória, o, o Ryan, ele era muito obsessivo pelo trabalho, muito viciado pelo trabalho. Então, a todo momento, para onde ele ia, ele se auto-identificava com o que ele fazia. E aqui ele consta que não era tanto a quantidade de trabalho exercidos que ele exercia, não era muito uma quantidade de horas, mas era um espaço excessivo que ele havia ocupado na autoimagem. Ou seja, o Ryan, ele não conseguia se distinguir do trabalho. Na cabeça dele, ele era o trabalho, ele fazia parte do trabalho. Ele estava então profundamente preso em sua mente e acabou se tornando refém dos próprios pensamentos. Olha que interessante isso. Olha que interessante. Ele era viciado ao trabalho, não em relação à quantidade de horas trabalhadas, mas o espaço de tempo que ele passava meditando e refletindo sobre aquilo. Ele estava profundamente preso sobre estes pensamentos, sobre esses desejos. Ele era refém destes desejos. Na prática, o, o que isso quer dizer na nossa vida? Quando você tem um sucesso e você acaba se identificando aquela situação. Aqui por exemplo, um gerente de vendas. Você alcança uma posição e aquela posição pode ser temporária. Você não é ela, mas você acaba se identificando como ela. E você fica refém dos seus desejos. E a todo momento você quer mostrar para todo mundo o seu cargo, a sua conta bancária, o que você faz. E você se engrandece perante ao que você chegou, ao que você conquistou. E você se prende ao passado. Você se enche de orgulho, acha que é autoridade, mas na verdade é arrogância, sobre aquela situação que está passando. E nesse momento, preso em estes pensamentos, qualquer coisa que ameace o que você é, seja um gerente de vendas, seja um gerente de uma multinacional, seja um dono de uma empresa. Então, hoje é natural que as pessoas, todas elas tenham, se auto-intitule um CEO de uma empresa que não existe realmente, apenas existe no papel, e você se engrandece com aquilo. E você fica preso a esses desejos. Na prática, isso é uma neblina de fumaça no seu dia. Uma neblina de fumaça. E você acaba não conseguindo enxergar a realidade devido a essa neblina, esses desejos intensos na sua cabeça. Ao longo da vida do autor, ele começou a identificar esse problema e que o ego estava tomando conta da vida dele. Então, ele começa aquele nível que ele, de certa maneira, teve um desespero. Foi onde então ele tatuou duas frases: o ego é o inimigo e o obstáculo é o caminho. Essas duas frases deram um lembrete para ele, para a vida dele. Sempre que ele acorda, ele fazia as atividades dele, ele olhava os braços. Se eu não estou enganado, ele tatuou no antebraço essas frases. Isso dava um direcionamento e fazia ele lembrar sobre essas duas frases. O ego é seu inimigo. Então, quando ele se começava a ter sintomas do ego, de se identificar com algo que ele não realmente era, de se engrandecer com algo maior do que a realidade, ele tinha a frase e eu olhava para ela.
Então, ele comenta que devemos começar colocando o mundo e nós mesmos pela primeira vez sob uma nova perspectiva. Ou seja, pela primeira vez você precisa refletir sobre sua vida, sobre sua realidade, sair um pouco da fantasia, tentar ver a vida do jeito que ela é. Talvez você não seja tão bom como acha que é. E quando você se considera bom a ponto de ser arrogante, você para de ouvir as pessoas ao seu redor. Então, pela primeira vez, você deve ter uma nova perspectiva sobre as coisas à sua volta. Uma vez que você refletiu um novo caminho, refletiu uma nova rotina, é importante que você deve lutar, lutar para conquistar e manter a mudança que você quer. E essa é a parte mais difícil, não? Imagine para uma pessoa acima do peso, como é difícil ela manter uma vida regrada, com dieta, com exercício. É, realmente é difícil. Eu me encontro nessa situação. Mas imagine para uma pessoa arrogante que se acha melhor do que outras pessoas por ter uma posição de executivo numa empresa. Deve ser difícil entender que talvez a pessoa que trabalha para ela, em alguns pontos, é melhor do que ela mesma. Que difícil é isso. Que é lutar a partir dessa nova perspectiva para que de fato ela consiga mudar. Concluindo a introdução aqui no livro, o autor fala que você ficará menor aos próprios olhos e ele espera que você invista menos tempo em contar o qual especial você é e, consequentemente, esteja livre para concretizar o potencial de mudar o mundo por meio do trabalho que se dispôs a cumprir, né? Então, olha que parte interessante aqui do livro. Então, enxergando a realidade, olhando a realidade do jeito que ela é, você ficará menor aos próprios olhos. Talvez você não seja tão grande como acha que é. E no lugar de você focar tanto no passado, no lugar de você provar para todo mundo que você é bom, ou seja, muitas vezes vai em um restaurante caro comer sushi, você vai em uma viagem, é, você vai pra praia, uma cidade diferente. Muitas vezes o objetivo principal não é nem ir à viagem e curtir aquele momento. Às vezes você vai comer sushi e você nem gosta de sushi. Você vai e faz essas coisas para mostrar para todo mundo no Instagram, mostrar para os seus amigos, através das fotos que você tira, o qual boa a vida seja. Isso é o ego. Você pensa na viagem internacional, nas fotos e nas reações que isso vão causar nas pessoas à sua volta. Esse é o objetivo da sua viagem, não é curtir. Você muitas vezes nem gosta de viajar, mas como gera uma certa repercussão, você tem, de certa maneira, pessoas lhe olhando, comentando nas suas fotos, isso é maior, um incentivador maior para você fazer aquela viagem. Para validação. De que, de certa maneira, você é um pouquinho melhor do que a pessoa da sua volta. Então, no lugar de tentar demonstrar o qual especial, ou qual especial é o que você está fazendo, você tente concretizar o que você realmente quer, o seu potencial. O que você realmente quer fazer? Talvez para você seria muito melhor ficar em casa comendo uma pipoca, nem postar, de repente, você nem gosta tanto de tirar fotos e você gosta de ler, mas isso não é interessante para as pessoas, logo
Você deixa de fazer o que você realmente quer, você deixa de concretizar 30 minutos de leitura, de concretizar, de ver um filme, isso é concretizar, isso são ações. Para no lugar e comer fora, gastar dinheiro, viajar, gastar dinheiro. E você faz coisas que, de fato, demonstram que você é um pouquinho melhor que as pessoas ao seu redor. Então, pense muito bem como que você tem lidado com a sua vida. Pense muito bem sobre suas ações. Elas são para você ou são para mostrar o qual bom você é? Quando alguém te fala alguma coisa, qual que é o seu pensamento? Você aceita o que essa pessoa está te falando? Ou automaticamente, quando alguém te dá um feedback, você pensa em uma justificativa, você cria uma conspiração na sua cabeça para refutar essa pessoa? Você faz um papel de vítima, nunca assume a responsabilidade sobre as coisas, é sempre o outro. Qual que é a sua posição? O ego, ele faz você buscar uma dopamina barata, ele faz você postar e gastar com coisas que não são necessariamente importantes para você. Esse é o ego. O ego faz você ficar cego, surdo sobre quem mais ama você está te falando. Como você tem lidado com o seu ego? Como tem sido feito seus comportamentos?